Fala, galerinha! Está começando mais um Pode Crer Podcast e hoje não poderia ser diferente porque nós trouxemos convidadas ilustres. Gente, por favor, você que está assistindo isso aí, não saia desse podcast porque eu tenho certeza que vocês irão amar. Mas antes de tudo, o Alan, roda a vinheta. Se você chegou de paraquedas nesse episódio, já peço para você ficar até o final. Curte, comenta, compartilha. E se você não me conhece, eu me chamo Tamires e aqui ao meu lado está ela, a dona Picolino, Giovana Batiste. Oi, gente, que bom estar de volta. Eu quero falar para vocês que eu já tive 5 minutos de conversa aqui e é muita informação. Então fique esperto, nem pisca, porque esse podcast promete. Nós temos aqui um membro que começou há pouco tempo na igreja. Nós temos a Lucy, que tá com a gente há só 33 aninhos. E temos também a Patrícia, que tá com a gente só há 25 aninhos, sendo membro da igreja. Então, nós estamos com aquelas que já estavam lá no início para aprender tudo. Que bom ter vocês aqui. Que felicidade poder aprender com vocês. Como vocês estão? Estamos bem. Contentes com o convite? Estamos contentes, né? Estamos. Muito felizes. Soltando, um pouquinho. Queria saber, né, de vocês, como que tá sendo essa experiência de poder estar vindo aqui falar um pouco do amor do Senhor nesse formato novo, que eu creio que vocês nunca participaram de um podcast. Começa pela Lucy. Ai, os mais velhos sempre, né? Bom, esse formato realmente ele é um pouco assustador para mim. Mas eis-me aqui, né? Uma das qualidades que eu mais admiro no povo de Deus, né? É a coragem, né? Então eu estou colocando em pauta a minha coragem de estar aqui hoje. E como as meninas sabem, eu fugi muito, mas hoje eu aqui estou. Glória a Deus. E ficamos à disposição de vocês. E o que não pode faltar nesse podcast, Lucy? Que é um clássico seu. Eu não poderia perder essa oportunidade. Pra você, Patrícia, como que tá o coração? Eu não sou muito tímida, não. Porque eu não sou muito chegada em nada filmado, né? Eu gosto de falar cara a cara com as pessoas, assim. Mas eu acho que é um formato interessante porque vai ter um público específico para isso, né? Um público que só é alcançado através de podcast. Legal que já falaram, já deixou claro que a gente está rompendo barreira e já fica de testemunho para você. Coragem para vir aqui falar o que o Senhor tem programado no seu coração. E eu queria saber, Lucy, qual que é a sua personagem bíblica que você vai trazer hoje aqui pra gente? Conta um pouquinho. Eu escolhi Ruth. Por quê eu escolhi Ruth? Ruth, ela era uma moabita, né? Era um povo que eles hostilizavam, né? Os cristãos, né? Que Moabe era o filho de Ló, com a primogênita, né? Por isso que deu origem aos moabitas, né? E ela vivia em Moabe, né? E conheceu um dos filhos de Noemi e casou com ele. E deixa eu começar um pouquinho antes. Elimeleque e Noemi, eles moravam, né? Decidiram ir para Moabe. Por quê? Porque na época de Juízes havia muita fome. E esse Elimeleque, ele era de Belém, era um judeu de Belém, e resolveu ir para lá para tentar a sorte, né? Como muitos, né? E lá ele acabou morrendo, os 2 filhos deles também morreram, e daí ficou Noemi, que era a sogra, né? De Ruth e órfã, né? Que eram as 2 noras. Pois eu não sou viúva, também não sou moabita, também não hostilizo os cristãos, mas eu me identifico com ela.
Por quê? Porque como ela largou os deuses estranhos e acompanhou Noemi, é porque ela cria, entendeu? No Deus vivo. E ela, ali, ela foi uma pessoa determinada. A mesma coisa quando eu morava no Rio Grande do Sul e vim para Rondônia, eu também deixei toda aquela idolatria, aqueles deuses estranhos e vim para Rondônia e aqui eu conheci Jesus. Entendeu? Então eu acho assim que a determinação de Ruth em partir junto com a sogra, eu também não cuido da minha sogra, nem cuidava da minha sogra, né? Mas a determinação dela de acompanhá-la é porque ela viu que tinha algo bom para ela, entendeu? Daí ela saiu, acompanhou a Noemi, sendo que as três saíram juntas, né? Noemi ouviu dizer que na terra dela as colheitas estavam sendo muito boas, né? E daí, mas numa certa altura, ela disse, não, eu não quero levar vocês junto, entendeu? Volte para os pais de vocês, daí elas choraram muito, sabe? Muito dramáticas, né? Mas daí a Ruth, a órfã, decidiu logo, voltou para os deuses dela e voltou lá para a família dela. Agora, Ruth falou aquilo que eu acho que é um versículo central no livro de Ruth. Eu irei com você, aonde você for, eu irei. Aonde você estiver, eu vou estar com você. Seja na alegria, na tristeza, aonde quer, ela foi. Daí, quando elas chegaram, existia nessa terra, né, um parente de longe, assim, chamado Boaz. Boaz, ele era filho de Raabe de Salom, a prostituta, né? Então, ali, ele era um fazendeiro rico, tinha muitas posses, e lá, quando havia a colheita, as espigas que ficavam, que se perdiam, a mesma coisa numa máquina, quando você coloca soja, coloca trigo, e aquela parte que fica, são as pobres que iam colhendo, né? E ela foi lá trabalhar naquilo, juntar aquelas espigas para poder ter o sustento para ela e para Noemi. Então, uma outra característica que eu vejo dela é que ela é uma pessoa que trabalha, não é preguiçosa. Ai, não gosto de gente preguiçosa. Não gosto de... trabalhando. Então, olha só, quando ela foi e ela estava juntando as espigas, Boaz chegou e falou assim lá pro chefe dos trabalhadores, quem é aquela moça? Ele já ficou de olho, né? Quem é aquela moça? Aquela moça é uma moabita que voltou com Noemi, e agora a sogra já é velha, tal, ela tá lá. Então ele falou, então, quando você estiver juntando, pode deixar mais espigas caindo, entendeu? Para que ela recolha. E ela chegou em casa à noite com toda aqueles cereais, e ela disse, mas como que você chegou com tudo isso? Eu estava lá no campo de Boaz. Então, você não se afaste do campo de Boaz. Sabedoria. Ela disse para... Seguiu o conselho da Noemi. E ela continuou lá. Daí ele chegou, deu comida para ela, falou com ela. Daí ela ainda perguntou para ele assim, poxa, mas como que você sabe quem eu sou? Não, eu ouvi dizer que você trouxe sua sogra, você cuida dela. História de amor. É história de amor. E eu acho assim, essa história muito linda, porque Noemi significa, e o relacionamento da Noemi com a Ruth é assim, um relacionamento maternal, é um relacionamento de amigas, de companheiras, assim, um relacionamento sadio, um relacionamento assim, um relacionamento que hoje em dia nós não vemos mais. E o que mais me chama a atenção nessa história, que se hoje, né, nós fôssemos fazer isso, né, ela mandou a Ruth deitar nos pés de Boaz
e falar para ele, né, que ela estava lá para servi-lo, tal, assim. E ele, olha só, quando ele a viu, ele colocou uma capa sobre ela porque ele não queria que ela fosse falada. Olha só, e ele mesmo foi à cidade falar com um outro remidor que era um parente mais próximo do Noemi, porque esse Boaz era da família de Elimeleque, sabe? Então ele foi lá e esse cara falou que não ia ficar responsável por ela. Acho que ela torceu um pouquinho, né? Tomara que ele não aceita. Eu acho que ele já tá muito apaixonado, parece, né? Que Boaz já tinha uns 80 anos, já era viúvo. Tem uma fonte que eu não sei, que diz que o dia que ele estava enterrando a esposa foi o dia que Noemi e Ruth estavam chegando na cidade. Sim. Então, Segundo os historiadores, né? Daí, o que aconteceu? Ele foi o guardião remidor dela. Então, ele se prontificou a casar com ela, né? E desse casamento tiveram um filho, Obed, né? E a Ruth, esse Obed foi o pai de Jessé, que por sua vez foi o pai de Davi. Então, Ruth, ela foi a bisavó de Davi. Meu Deus! O grande rei Davi. O grande rei Davi. E daí fez parte da genealogia de Jesus. E tudo isso começou porque ela honrou a sogra, né? Sim. Porque naquela época a viúva não tinha mais valor. Nada. Né? E não teria como prover, ainda mais sendo mulher, que já não tinha valor, né? E de idade. Isso. Né? E Ruth, mesmo nova, assumiu o encargo dela como sogra, porque querendo ou não, Ruth sozinha tinha um valor. Agora, com uma sogra, né, uma mulher idosa, dá a entender que ela seria um peso. Uhum. Mas que legal que lá na frente da história, e até eu fiz um link aqui, que quando Ruth não sabe o que fazer, ela dá os conselhos, né, de como se achegar, né, do que fazer, de como se colocar ali. E eu acabei de fazer o link que, assim, as mulheres hoje na igreja, as que já estão lá na frente na caminhada, são como Noemi pra gente. Sim, né? É isso mesmo. É quem sabe o que tem que ser feito, é quem vai nos dar as coordenadas corretas pra gente alcançar aquele objetivo. Como vocês são de importância. Nós somos os anciãos, né? E algo assim que em Ruth, assim, que eu admiro, ela era uma pessoa muito simples, sabe? Era uma inteligente. Ousada, né? Porque ela foi um pedido de casamento, ela deitar. Ela foi ousada, mas ali ela foi obediente. Ela foi mais obediente. Ela foi obediente porque ela, como é que eu vou dizer? Talvez até na cabeça dela tenha pensado, mas eu vou lá deitar. E foi em cima do monte de cevada, né? Ele tinha bebido um pouco, né? Foi. E daí ficou lá, né? Já pensou assim, se alguém chega para nós e fala assim, manda sua filha lá deitar lá. O povo já vai achar que é outra coisa, né? Mas o que eu quero dizer, assim, um pouquinho mais dela, é a fidelidade. A fidelidade. E falando assim dela para nós hoje, o foco. Ela determinou, ela focou, entendeu? Mesmo no meio de toda aquela pobreza, ela foi, entendeu? Não deixou nada assim a desejar, né? E o mais importante na nossa vida é a riqueza espiritual. E ela foi seguir o Deus vivo. Deus de Noemi. Eu até ia comentar que a Patrícia também destacou que ela era trabalhadora. Sim. E aí você comentou que todos que foram usados pelo Senhor estavam trabalhando. Estavam trabalhando. Não tinha ninguém à toa. Se você prestar atenção, todos estavam trabalhando de alguma forma. O melhor exemplo foi o rei Davi, né? Os irmãos que estavam em casa, quando o profeta Samuel chegou, esse não. Ué, acabou os filhos? Não, tem mais um. Tava trabalhando. Tava lá trabalhando. Tava lá trabalhando.
A importância, né? O trabalho é tudo na vida de uma pessoa. Trabalho secular, trabalho na obra de Deus, né? Uma das Na casa, na família. O trabalho no núcleo familiar, né? O trabalho, assim, a família em si. Nós temos que ensinar os nossos filhos a trabalhar. Nunca querer dar tudo de mão beijada para eles. Sim. E interessante trazer esse ponto, porque, exemplo, às vezes a gente tá parado e tá esperando que o senhor vai vir, vai tomar e vai trazer o café pronto, né? Sendo que o senhor nunca escolhe quem tá sentado. Não. É sempre quem tá trabalhando que ele vai pegar na reta. Sim. Perfeito, já fica de dica pra gente. Você tá sentado aí, encostado. Não é o propósito do Senhor. Meu filho, vem pra reta, vem trabalhar, que é aqui que o Senhor vai te encontrar. E você comentou a respeito, assim, que como Ruth, você também largou os seus deuses antigos, Sim. né? E escolheu esse novo Deus. Sim. Teve aquela escolha de um novo Deus. Como que foi, na sua vida pessoal, essa escolha? Na realidade, eu sempre fui, assim, muito fervorosa. A gente sabe. A gente vê. Mesmo quando eu estava no catolicismo, eu era uma católica, não era essa católica de nome. Eu era uma católica que frequentava a missa. Praticante, né? Mas eu, assim, eu ia na missa, eu ia no catecismo, eu dava aula, eu era catequista, entendeu? Sempre estava, assim, ali. Entendeu? Nunca... Inclusive, eu dava aula, e logo que eu cheguei em Ariquemes, eu dava aula num curso de enfermagem, e toda vez que eu começava a aula, eu mandava todo mundo pegar na mão e rezar o Pai Nosso. E algumas das técnicas de enfermagem me falavam que elas chegavam assim, acabadas, e só o fato de eu mandá-las pegar uma nas mãos das outras e orar o Pai Nosso, né? Hoje, né? Rezar o Pai Nosso, na época, elas ficavam muito felizes e parece que dava, assim, um descanso para elas. Trazia um renovo, né? Daí, o que eu quero dizer? Eu era praticante, mas eu canalizava numa coisa que não era real, entendeu? Não era real. Mas daí eu encontrei Jesus. Eu encontrei Jesus aqui em Ariquemes, né? Eu morei um tempo em Porto Velho. Quando eu vim para Ariquemes, cercada de cristãos, né? Não estava assim muito afim, mas daí aconteceu uma coisa assim na minha vida, assim um pouco constrangimento assim, e aí eu arregacei. Encontrei o Senhor. Eu fico pensando, né, porque a gente conversa, né, com bastante gente e a gente volta nas passagens bíblicas, né, que tinha muitos deuses naquela época, né, muita religião, muita gente estrangeira, e aí geralmente uma pessoa quando se converte ao Deus verdadeiro, né, ao grande eu sou, largava todas aquelas práticas e seguia Deus. Só que era um Deus invisível, que nem tinha nome, ninguém sabia, ele não tinha uma função descrita, né? Que geralmente era deusa tal da fertilidade, Deus tal da colheita. Então todo mundo já tinha ali, assim, eu sirvo a ele por esse propósito. Mas o Senhor, na época, né, era o grande Deus eu sou, não tinha o que ele vai fazer, qual que é a área que ele pode me ajudar. E aí, quando tem essa conversão, como de Ruth, que imagina os quantos deuses que não tinha na religião dela. Tantos, né, na minha igreja católica. E com quantas certezas, né? Justamente com esse adjetivo na frente. O que ele faz? Para largar, para viver esse Deus novo. E você falando, me vem com clareza que o que faz, né? É porque é um Deus vivo, né? Que emana poder. É um Deus vivo. O que eu comecei a comparar no início? Deus vivo e Deus morto. Porque eu via o Deus morto na cruz. E era isso que era pregado para mim. Mas eu comecei a ouvir o Deus vivo. Aquele que faz, aquele que cumpre. Que cuida dos mínimos detalhes, aquele né? Aquele que transforma. Aquele que liberta. Aquele que dá o descanso. Aquele que
que te coloca no colo, entendeu? Era esse Deus. Então eu andei por caminhos estranhos, como diz, né? Procurando, mas acabei encontrando aqui em Rondônia. Por isso que eu amo Rondônia! Para Jesus! Amo! Mas agora vamos deixar ela falar um pouco. Ui, eu ia perguntar agora, Patrícia, quem que é a sua mulher inspiradora? Eu tenho várias, né? Mas vamos falar de Sara. A história dela é um pouco longa, né? Vou tentar resumir um pouquinho. Eu escolhi Sara porque, primeiro, é o mês das mães. Para começar. Segundo, que Sara foi uma das mulheres mais citadas na Bíblia, tanto no Novo quanto no Velho Testamento. Até mais do que Maria. E vamos começar lá na genealogia. Lá atrás. A gente começando lá desde Adão, Noé, a Bíblia segue, é uma família, né? Do começo ao fim é uma família. Quando chega em Terá teve o filho Abraão, Naor, Arã, e não cita as mulheres, logicamente, né? Mas mais pra frente a gente vê que ele tinha mais uma filha com outra mulher, que não era a mesma mãe de Abraão, que era Sara. E Abraão se casa com Sara. Abraão, e o pai dele, na verdade, pega Abraão, Ló, Sara e sai lá de baixo, de Ur dos Caldeus, que atualmente é o Iraque, e sobe até lá em cima, em Harã, que, gente, eu fico imaginando, né? Essas viagens a pé. Quantos dias naquele solão. Na verdade, ele podia ter feito uma linha reta ali, mas é um deserto. Então, ele deu uma volta muito grande. Quando chega lá em Harã, passado um tempo, Terá morre. 205 anos. Terá morre jovem. Na flor da idade. Sim. Não, mas, gente, naquela época era uma bênção. Dava para viver bastante. E até vou depois abrir um parênteses médico para falar dessa parte aí. Mas vamos voltar lá no assunto. Aí lá em Harã, depois que Terá morreu, Abraão recebe Deus. E Deus, pelo que eu percebi várias vezes, lendo o texto, Deus aparecia pessoalmente para ele. Olha a honra, né? Deus aparecia pessoalmente, às vezes na forma de homem mesmo. E falou para ele que ele tinha uma posteridade para ele, prometeu uma descendência, que ele teria nações, né? Sairiam dele, reis, etc e tal, e manda ele para uma terra para sair de lá, largar a parentela e começar a andar. Só que Deus não fala para onde você vai. É um teste de obediência tremendo. Não fala em momento nenhum para onde você vai. Não sei, eu tô saindo aqui. E aí a gente vê de novo a posição de Sara. Sara, como esposa, ela já tinha 65 anos. E aí ela aceitou acompanhar o marido nesse trajeto, que não sei para onde eu tô indo. Saiu daquela comodidade de estar em casa para poder viver de tendas, que a partir daí a vida deles foi tenda e altar, tenda e altar, tenda e altar, pro resto da vida. Eles nunca mais tiveram uma casa, propriamente dita. Ciganos, né? Viveram como ciganos, peregrinos. Eles sabiam que iam herdar uma terra, porque o Senhor tinha prometido, mas, na verdade, eles nunca compraram uma terra. Nunca tiveram um papel, porque na época nem tinha cartório. Quando saíram de Harã, desceram para a região lá de Hebron, tava fome, não era brincadeira aquela época, né? Porque quando dava fome, o pessoal tinha que vazar mesmo. Só que a gente observa ali que Abraão... Aí eu tenho que falar sempre de Abraão, gente, porque é quase impossível falar de Sara e não falar de Abraão. Não tem como. Aí Abraão pensou pela lógica dele, porque a gente não vê no texto bíblico que dessa vez ele tenha perguntado para Deus, que foi uma falha. Ele não perguntou para Deus o que ele deveria fazer. Ele desceu para o Egito por conta própria. E aí teve repercussões muito sérias isso. Por quê? Ele avisou para Sara: Sara, você é muito bonita. E esse muito bonita, gente, é muito bonita. Porque pela descrição bíblica dá a entender que ela foi a mulher mais bonita do Oriente. Tanto que ela estava com 65 anos e aconteceu N coisas assim, que inesperadas. E a Bíblia ainda dá ênfase nos detalhes do que aconteceu. Você vê que realmente ela era muito bonita. Tanto que Abraão tinha medo de ser morto por causa da beleza dela. Então imagina, né? Era muito bonita. Muito bonita, muito. Aí, chegando lá no Egito, de cara os príncipes perceberam aquela mulher diferente. Já notou de cara. E avisou pro faraó. O faraó pega a Sara, porque até então eles tinham combinado que eles iam dizer essa meia mentirinha, que na verdade ela era irmã mesmo, né? Essa meia, entre aspas, porque não existe meia mentira.
pegou a Sara e levou para o harém. E aí, Abraão falha novamente. A função de Abraão era ser protetor. Ele, para se proteger, ele desprotegeu Sara. Para se proteger, ele ficou com medo de morrer e ele deixou ela por conta. Só que Deus, na sua imensa misericórdia, ele tinha um propósito em relação a essa família, ele não ia permitir que o faraó ficasse com ela como esposa. Porque senão tudo ia desandar. Todos os planos, todos os projetos não iam dar certo. Então Deus interviu. Mandou pragas pro faraó, pro palácio. E aí o faraó entendeu que aquilo lá, que aquela mulher que era o problema, que ele não deveria estar com ela, porque aquela mulher era casada. Ele devolveu Sara para Abraão e olha a humilhação. Abraão saiu que escoltado do Egito, para ter certeza que ele não ia ficar lá. Foi mandado embora mesmo. Pega você, essa sua mulher bonita, você vai embora. Vaza, agora. Tá bom. Aí lá volta ele, e você vê que o único lugar ali é Egito. A gente percebe que ele não fez nem altar, nem tenda naquele lugar. E ele foi sem pedir para Deus se era para ir ou não. Então, toda vez que ele ia se mover, Deus avisava. Segue. Ele sempre tinha um altar e uma tenda. Um altar, Betel, altar, tenda. Hebron, altar, tenda. Carvalhais de Manre, né? O que aconteceu? Quando ele estava no retorno, voltou de novo lá para a região de Hebron. E até aí, você prestar atenção, 65 anos aconteceu isso, eu já achei que era demais, né? 65 anos e o faraó ser chamado a atenção dessa forma. muito badalado. Mas, por outro lado, o pai dela viveu 205. Para uma pessoa chegar a 205, ela não pode estar desintegrando. Então, aos 60 e poucos, a pessoa tem que estar bem, concorda? Sim, auge da juventude. Tem que estar muito bem. Tem que estar, provavelmente, ela deveria ter uma aparência de uma mulher de uns 30. E o pior, 20 anos depois, aconteceu a mesma coisa de novo. 20 não, 24 anos depois. Ela com 89. O rei Abimeleque apaixonou por ela. Tomou Sara, novamente eles fizeram. Aconteceu a mesma coisa, ele cometeu o mesmo erro. Novamente ele mandou ela falar que ela era, que era a irmã dele. Novamente o rei pegou ela e levou para o harém. Aí chegou lá, o que aconteceu? Deus fechou as madres. As mulheres pararam de engravidar. E aí o Senhor apareceu em sonho para o rei Abimeleque. Devolve essa mulher é casada. E detalhe, olha como Deus poupou a vida. Poupou a vida deles e ainda fez uma ameaça ainda para ele. Ele falou, ó, devolve, senão você vai morrer. Falou pro rei. Ainda pede para Abraão orar por você, que ele é profeta, para ele interceder por você. Ai. Abraão pisou na bola, mas era um queridinho, gente. É isso que eu tô vendo. Ele era o querido, ele era do coração. Abraão merecia uma peia. Ele merecia uma peia. Nem que fosse de Sara. Sim, nem que fosse da Sara. Era uma situação difícil para ela. Toda vez que acontecia isso, era uma situação difícil. E ela com 89 anos, Tadinha da ficou Sara. pasmo com a beleza dessa mulher. Então, por isso que eu acho que ela deveria ter uma aparência aos 89, um ano antes de nascer. Porque o pessoal fala assim, nossa, quando nasceu Isaac, ela era velhinha. Não, gente, ela não era velhinha. Com 89, o rei tomou ela. Ela estava muito bem aos 90. Não era uma velhinha. Gente, não era uma velhinha. E ela morreu até, entre aspas, nova, com 127. Porque Abraão foi morrer com 175. Eu falei Abraão, gente. Ele era Abrão até então. Só com 89 que ele virou Abraão. Porque aí Deus veio, fez um selo com ele. Falou, a partir de agora você vai ser Abraão. Porque Abrão significava um homem exaltado. Um homem de posição. E Abraão era um pai de nações. E a Sarai virou Sara, mas é a mesma coisa, princesa. Ela sempre foi princesa mesmo. Eu fico imaginando, né, agora a fisionomia de Sara, porque... Não, ela deveria ser muito bonita. Gente, muito bonita. Na hora que você vê a descrição, você vê assim... É porque a gente lê muito rápido, né? Não, é bonita como escreveram. Ah, José era bonito, Moisés era bonito. A Rainha Esther era bonita, mas a Rainha Esther era jovem. Agora, uma mulher bonita aos 89 era... Muito bonita. Era uma miss. Era uma miss. Tudo bem que era para os padrões do Oriente, né? Agora, questão de estar bem. Vamos abrir um parênteses médico aí que eu não dou conta de não entrar nesse assunto. Imagina a vida daquela época. Tudo era braçal, gente. As pessoas tinham massa muscular, as pessoas andavam, não tinha carro, não tinha controle remoto, não tinha industrialização, então não tinha metal tóxico, não tinha substâncias tóxicas, o ar era puro, o solo era limpo, a água era limpa. Era outra coisa.
Você comia uma fruta, ali tinha vitamina, que não é o que acontece hoje, né? A mente também, porque não tinha televisão. Sim, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha nada disso, não tinha radiação, não tinha campo eletromagnético. Então as pessoas ficavam muito bem, com 150, 170, 200 anos, bem. Agora hoje é complicado. Se eu não fizer uma boa suplementação e malhar muito. Cirurgião plástico, dermatologia, isso aí é complicado. Eu nunca tinha tido essa explicação assim tão... Porque quantos quilômetros eles andavam por dia? Tudo era a pé. Era uma academia ali, né? Ia beber água no deserto. Hoje a gente faz como pra beber água? Comprar. Você aperta compra água, filtro. Não, eles tinham que caminhar muito, muito, pra tudo. Monte Sinai, né? Monte Sinai subir. Imagina, Moisés conseguiu subir no Monte Sinai já idoso. Eu Com certeza ele estava muito bem. Subir. Eu tenho um pastor que agora acabou, essa semana ele tá lá no Egito, ele subiu no Monte Sinai. Nessa viagem foi pra Turquia também. Ele falou que não é brincadeira subir o Monte Sinai, não. Ele deve ter uns 50 e poucos anos, ele falou, olha gente, Moisés estava em forma, era triatleta. Porque subir no Monte Sinai não é brincadeira, não, ainda hoje. Se a gente subir hoje, a gente pede pra Deus levar lá em cima, né? Tá mais perto já, né? Já tá perto. Só ergue a Quando mão. nós fomos pro Egito, eu fiquei no hotel, o Sérgio subiu no Monte Sinai. E eles sobem normalmente de madrugada, né? Eles começam à meia-noite. Então, Pra quando chegar assim, ó, nascer assim, Tá lá em cima. tá lá em cima para ver aquilo. E é muita pedra. E chega assim um momento assim que é só escadarias de pedra, 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 pedra. uns 700 degraus. Depois que você subiu pra caramba, você pensa assim, ai meu Deus, tá acabando. Aí vinha as escadarias. Até um pedaço lá vai de camelo. Meu Deus! Você que pensa um dia conhecer e subir, Começa. né? Já começa uma preparação aí. Academia. Começa a malhar. Fica a dica. Eu acho que A gente tá sendo amiga e te contando essa experiência, então... depois que for lá, subir e descer, vai dar mais valor a Jesus estar com a gente aqui do nosso quarto. Ajoelhar ali, orar ali. Nós Tá podemos ótimo. fazer o nosso Monte Sinai no nosso quarto, né? Por que não? Interessante a pontuação que você colocou, que justamente toda vez que Abraão não pedia direcionamento do Senhor, ele sofria uma consequência. Ou mais de uma. Tem algo pior que aconteceu por causa do Egito. Quando ele passou pelo Egito, Faraó, querendo se livrar deles, deu muitos bens, deu animais para eles, deu ouro, deu muita coisa. E deu também escravos. E foi ali que Agar foi de pacote. E essa confusão toda aconteceu ali. Começou no Egito, toda a confusão. E Agar era egípcia. Né? A Agar era escrava egípcia. E era serva pessoal de Sarai. Literalmente foi buscar com as próprias mãos. E aí uma coisa foi puxando a outra, né? Uma coisa foi puxando a outra. Porque aí quando bateu o desespero em Sarai, eu quero um filho. Então, o que ela fez? Como Agar era uma serva pessoal, e lá no Oriente tinha esse costume, que você poderia, se você é uma mulher estéril, você poderia dar uma serva sua para o seu marido para poder engravidar, e o filho seria da patroa. Então, foi justamente a Agar, que foi uma herança do Egito, que foi escolhida para ser a mãe do futuro filho dela, né? Que acabou não sendo. Estão brigando até hoje. Estão brigando até hoje. Olha a consequência dessa atitude sem direcionamento de Deus. E por mais que o Senhor tinha um propósito para a vida de Abraão e deixou muito claro, né, em todas as tomadas de decisões, não livrou ele da consequência. E as primeiras vezes que Deus apareceu para Abraão, ele não falou que o filho seria, não deixou claro, mas a gente sabe que é óbvio, se ela era esposa de Abraão, ela seria a mãe. Sim. Mas Deus não falou de Sarai especificamente. Por isso que ficou essa brecha na cabeça de Sarai. Não, falou que vai dar para Abraão. Então não tem problema dar uma serva. Uma ajudinha para Deus. Esse foi o problema, ela quis ajudar. Nós também queremos muitas vezes, né? Dar uma Nós agimos empurradinha. como Sarai, né? Nossa, mas pensando agora, né, o Senhor, né, uniu os dois
em todo o apuro que os dois tiveram foi por causa da beleza dela, e mesmo assim o Senhor restituiu ela para Abrão, e mesmo todas essas confirmações do Senhor, que era para os dois estar junto, que não era que aquele casamento iria perpetuar, mesmo assim lá na frente ela ainda tem um pensamento desse. E ele era 10 anos mais velho do que ela. Então, quando ela deu a Agar para ele, a Agar concebeu, e aí ela começou a desprezar Sarai. E aí Sarai não gostou nada, lógico, né? Óbvio, mas queria culpar Abraão. Olha aí, a sua serva, o que ela tá fazendo? Eu dei ela para você, coloquei ela no seu colo, entre aspas, né? Depende da tradução. E olha o que ela tá fazendo. E aí, de novo, Abraão foi omisso. É porque Deus não esconde os erros e os defeitos dos servos. Ele conta tudo, né? A Bíblia é fofoqueira. O que aconteceu? Fofoqueira no bom sentido. O que aconteceu? Ele foi omisso, porque como patriarca dessa família, ele tinha que falar, deixa que eu resolvo. Não, ele fala assim, ela é sua serva, você faz o que você quiser. E aí eu acho que o negócio, assim, a Bíblia não dá detalhes, mas deve ter sido muito bruto. Sarai deve ter ido, assim, como uma onça pra cima dessa escrava, porque ela era de uma região que, culturalmente, eles agiam da seguinte forma, uma serva pessoal que pisava na bola, ela podia ser queimada a ferro e ser devolvida à situação de escrava. Então ela deve ter feito horrores, deve ter batido, dado chute, deve ter tapa na cara, tudo, porque a Bíblia não deixa muito claro ali não, mas para Agar ter coragem de sair de lá, sem com uma mão na frente e outra atrás, e enfrentar um deserto. Enfrentar um deserto? É porque realmente ela não queria voltar de jeito nenhum. A ponto de Deus mandar um anjo para ela e falar assim, não, volta. E dar uma promessa para ela. Eu também vou dar gerações através, vai vir uma grande família através do seu filho. Fez promessas, tudo, e fez ela se humilhar e retornar novamente. E isso aconteceu 2 vezes. Mas depois a gente chega na segunda. Eu tenho uma pergunta. Nessa história, né, quando Abrão ainda, né, foi omisso, Sara foi por conta e fez. Sim. Né? Na verdade, 2 vezes, né? Quando ela resolveu dar Agar para ele se deitar, e depois quando pediu para ele tomar a frente, ter uma decisão, quando Agar se pôs muito à frente dela, e foi omisso também nessas 2. Sim. E Sara foi lá e fez a coisa acontecer. Tomou a decisão. Sim. E a gente viu que a decisão não deu bons resultados, né? Literalmente, uma foi consequência da outra. Nós, né, pensando hoje nessa situação, como mulheres que já têm a revelação, hoje, se acontecer isso, por exemplo, né, do homem ser omisso, qual que seria o ensinamento para a mulher nesse ponto? Nós temos livre acesso ao Pai. A gente pode perguntar, Senhor, o que tu queres? Me mostra. O que eu devo fazer, quando, como. Porque eu falo assim, o líder do lar é o homem, sim. Mas, por exemplo, se seu marido não é capacitado em finanças, e você é, quem deve cuidar das finanças? A pessoa que é capacitada. A pessoa que é capacitada. A pessoa que consegue lidar melhor com aquilo. Porque no caso aí de Sarai e Abrão, ela sabia que Deus tinha fechado a madre. Até ela fala isso. O Senhor fechou a minha madre. Então ela tinha que ficar quieta. O Senhor fechou. Foi o Senhor que fechou. Ela diz isso. E Abraão foi omisso porque ele recebeu diretamente de Deus que ele seria pai. No caso, os dois erraram. Os dois foram omissos. Eu acho que a ansiedade, a pressa, a insegurança, né? Até porque demorou muito esse filho, né? Até na medicina mesmo, os livros médicos diz que descreve a mulher mais velha do mundo como Sara. Nunca existiu na história da humanidade. Então, imagina o tempo que essa mulher ficou ansiosa aguardando essa gravidez. Chega o ponto que ela já achou que não ia acontecer mais. Tanto que ela já nem tinha mais o costume das mulheres. E essa grande promessa, né? Sim, é uma grande promessa, mas quando Deus chega... Por exemplo, uma vez veio um pastor de fora e ele estava orando pelas pessoas e ele disse aqui por todas as pessoas e eu fui à frente. Daí ele falou assim para mim, minha serva, seu marido
está vindo para Jesus. Continua perseverante. E eu continuei perseverante por mais 8 anos. E ele veio para Jesus. 8 anos. 8 anos. Entendeu? Então eu acho que Sara, depois, né, também deve ter esse tempo, né? Pensa, toda noite olhando para as estrelas, né? E a sua descendência será como as estrelas do céu, como a areia do mar. Olhando para as estrelas e diz, Senhor, como? O próprio Abraão, que recebeu de Deus diretamente, por acaso, o meu herdeiro vai ser o Damasceno Eliezer, que era o servo pessoal de Abraão. Ele achava que ele ia ser o servo dele. Não, vai ser um filho seu, né? Deus tinha que ficar direto batendo na tecla. Engraçado que a gente tá aqui escutando a história. Meu Deus, como que ele fez isso diante de tanta confirmação do Senhor? Como que ela pôde fazer isso, sendo que o Senhor já mostrou? Como que ele é capaz? Sendo que hoje em dia, às vezes, o Senhor fala com a gente não aguenta esperar um mês. Exatamente. Atropela tudo, larga tudo pra cima e vai lá e faz. Uma semana. Que, assim, escutando, a gente fica injuriado. Como é possível alguém... Sendo que a gente faz. O tempo todo. A gente atropela as coisas. E o legal de estar aqui, de vocês estarem trazendo e pontuando, é justamente porque as consequências Sempre vão existir. estão aí, né? O que planta, colhe. E o pior é que não ficou só para eles, né? Ficou uma vida tumultuada para eles como família, mas até hoje está tendo briga. Foi essa semana que Israel foi bombardeada? Foi. Ele sendo bombardeado. Direto. As consequências perpetuam. Até hoje. Uhum. Gente, eu tô... E depois, quando o anjo apareceu novamente para avisar, agora Sarai recebe de Deus diretamente que ela ia ser mãe. Ela estava na tenda e Abraão recebeu Deus e mais 2 anjos. E ele sabia que aquele homem que ele estava vendo na frente dele era Deus, acompanhado de 2 anjos. E ele foi extremamente hospitaleiro. Traga comida, pediu para Sara, faz bolo, faz isso, faz aquilo, para servir aqueles 3 homens. Ele se prostrou diante deles, tudo, porque ele sabia quem era. E aí, a Sarai estava escondida ainda lá na tenda, né? E aí o anjo, Deus, na verdade, perguntou, cadê Sarai? Ele falou, tá lá na tenda. Aí ele avisou. Nesse ano, próximo ano, nessa mesma época, ela vai ter um filho. E ela riu. Aí ele virou e falou assim, você riu. Ela falou, não ri não. Você riu sim. Aí eu não sei exato. E vai ser por causa do riso, porque Mas, ela... na realidade, ela não estava escondida. Eu acho que ela estava... ela deveria estar grudada ali. Com um copo aqui. Certeza. E ela já com 89 e Abraão com 99. A Bíblia diz que o corpo dele já estava amortecido e ela já não tinha o costume das mulheres. Então, porque Deus testou a fé deles o tempo todo e deixou o negócio impossível para mostrar o milagre. Humanamente impossível. Deus sempre faz isso. Tudo que é permitido para nós fazermos, Ele deixa a gente fazer. Ele só vai agir quando não tem mais nada para nós fazermos. Eu vejo assim, um exemplo é uma enfermidade, né? Quando você fez todos os exames, quando você procurou todos os recursos médicos, a mulher com hemorragia, tem um exame bíblico, ela procurou todos os recursos, entendeu? Gastou quase todo o dinheiro, mas não tinha mais, era só Jesus. E o que aconteceu? Ela se colocou no meio daquela multidão, ela poderia ser apedrejada, ser maltratada, mas ela falou, não, eu vou, porque se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Então, na nossa vida também é assim, aquilo que nós temos que fazer, Deus não faz. Mas aquilo que, depois que nós fizermos tudo que nós podemos, estiver ao nosso alcance, então Ele vai fazer. Por que tudo isso? Para mostrar que é Ele. Porque Ele não vai fazer quando a gente pode fazer, ou quando o homem pode fazer. Ele quer mostrar quando é o sobrenatural. Sim. E falando nisso agora, eu lembrei lá no Novo Testamento de Lázaro. Porque quando as irmãs de Lázaro, né, quiseram chamar Jesus,
Ele poderia ter ido de imediato. Sim. Ir lá, curar daquela enfermidade. Mas ele esperou que ele morresse para ele mostrar o sobrenatural. De Sim. que ele é o Deus impossível, aquele Ele que esperou ressuscita. 4 dias. Porque os Exato. judeus normalmente aguardam até 3 dias pra poder enterrar. Ele esperou o 4º. Tipo, não dá mais. Cheirava mal. E traz à tona também que a nossa vida serve de testemunho, né? Quando o Senhor faz nos últimos dos últimos, a nossa vida serve de testemunho. Tem um motivo para a gente estar com esse Deus, né? Não porque Ele vai fazer, não porque é Ele que dá o filho, não porque é Ele que... né? Não porque... ele não tem esse adjetivo, ele não tem uma atribuição, ele é o Deus da fertilidade, então eu amo porque ele vai me fazer fértil, né? Mas pelo contrário, ele é o Deus da vida, porque tudo que emana dele é vida. E o testemunho, né, de Lázaro, o testemunho de Sara, de Abrão, de Ruth, justamente vem para falar assim, foi Deus, é Deus que agiu. O que nós podemos fazer, juntando todos, é a obediência. É o que está no nosso alcance. Mas uma observação que eu quero fazer aqui é o seguinte. Nós somos filhos. E nós que somos pais, nós queremos fazer o melhor para os nossos filhos, agradá-los. Principalmente se um filho é aquele filho chameguinho, sabe? Aquele filho carinhoso, aquele filho, né? Amoroso. Deus também é assim. Entendeu? Então, ele tem prazer de nos abençoar, de nos dar dádivas, assim, de nos presentear diariamente. Por isso que a gente fica assim, né? Com o coração com gente assim, porque Deus é Deus na nossa vida. Ele nos ama o tempo todo. E olha que interessante, Agar. Agar era de um país idólatra, ela era egípcia, e quando ela fugiu de Sarai, o anjo apareceu para ela no poço, e aí ela teve uma experiência tão forte com Deus, ela creu. Ela creu mais do que Sarai. Porque a Sarai, quando recebeu, ela riu. Agar não, ela creu. E ela nomeou. Foi a única vez na Bíblia que uma mulher nomeou Deus. O Deus que me vê, ela deu o nome para Deus. Sim. O Deus que me vê. O Deus que me vê. E era uma mulher que não era vista. Não era vista. Por ninguém. Não. Uma improvável. Uma improvável. Uma improvável. Não tem como falar de Sarai sem falar de Abraão e sem falar de Agar, né? Porque Dela. tá tudo tão... Ela faz parte. E a pergunta que não quer calar, né? Dessa história imensa de Sara, o que é que te chama a atenção, assim, na sua vida, que fez você escolher ela para trazer? Além de ser o mês das mães, o peso dela histórico e espiritual. Como matriarca do povo de Deus, né? É ali que começou tudo. É ali que começou tudo. Foi a primeira família e com certeza não tinha escola, não tinha igreja, não tinha escola dominical, né? Era Sarai que ensinava as coisas para o filho, para Isaac, que era o chameguinho, né? Uhum. E aí Isaac com Rebeca que ensinaram Jacó e Esaú. E era tudo passado, principalmente de mãe para filho, né? Muitas vezes, porque a mãe normalmente ficava mais presente com o filho, né? Um verdadeiro discipulado. É o verdadeiro discipulado. E trazendo, né, a importância de mãe, a importância de mulher na tomada de decisão e até na omissão. Quando Abrão omitia que ela era esposa, ela também omitia com ele. Sim. Ela era muito companheira. Ela era submissa, né? Ela era submissa. E não quer dizer que o temperamento dela era light, não. Mansidão. Não. É porque ela chamava ele de senhor, o que era muito interessante, porque além de marido, ela tinha intimidade com ele também de ser irmão. Uhum. E mesmo assim ela chamava ele de senhor. Tinha uma relação de muito respeito. E não era uma mulher mansa, pelo jeito ela tinha um temperamento forte. Pelo restante das histórias que a gente vê. Só que ela sabia ser submissa. Assim mesmo. Ela sabia se equilibrar. Ela sabia a hora certa de agir e de ficar quieta. Uhum. Gente. Então não tem nada a ver com submissa, não tem nada a ver com que a gente imagina uma pata-choca, né? A gente acha que a mulher submissa é uma pata-choca.
pouco QI, na verdade, né? Não é isso. Submissão, muitas vezes, é uma atitude de inteligência também. Eu acho que na maioria das vezes. Na maioria das vezes. É agir com inteligência, né? Como diz, aquilo que a gente cala, a gente é dono, né? O resto. Eu nunca tinha pensado por esse lado, né? Porque justamente a gente associa a submissão à pessoinha que... A se negar. Isso, Deixar de existir. E quem não consegue tomar a decisão. Só que até para deixar o outro tomar a decisão por você, primeiro você faz aquela escolha, né? Você tem que ser sábia. Sabedoria. Que incrível, né? Que incrível. E é tão legal quando a gente traz mulheres como vocês pra trazer histórias de outras mulheres, porque a nossa mente, ela abre, assim. Uhum. E a gente leva isso pra vida. Então, foi um prazer tê-las aqui. Infelizmente, estamos chegando nos nossos minutos finais. Mas estendo o convite pra vocês voltarem. Porque tem muita coisa ainda pra vocês falarem aqui. O povo quer saber, o povo é curioso. Convite feito não pode ser negado. Então, eu vou deixar uma característica de Ruth para todos nós. Né? Com certeza. Não importa quais as circunstâncias que nós estamos vivendo. Não importa se nós estamos passando pelo vale, se nós estamos passando por situações difíceis. O importante é confiar em Deus. O importante é olhar para Jesus e não desviar os olhos dele. Porque ele faz a diferença na nossa vida. Ele nos tira do poço e nos traz para fora, para a relva verdinha, né? Então, Ruth, ela tem me mostrado isso. Que nós temos passado por muitas situações, nós passamos pela pandemia, né? Temos passado por problemas de governos, né? Mas nós não devemos nos preocupar com nada, porque nós somos filhos do Rei. Amém. E o céu nunca vai estar em crise nem em greve, porque o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Amém. Então, devemos confiar plenamente no Senhor, sabe? Como diz, né? De olhos fechados. O tempo ruim vai passar. Tempo ruim vai passar, né? Vai passar e nós temos que ser testemunho para as próximas gerações. Nós, como filhos de Deus, devemos dar testemunho da nossa fé. Nós devemos mostrar por que nós estamos sendo discípulos de Jesus. Há 33 anos eu sou 25 discípula anos. de Jesus. E até que ele me leve. Amém. Palmas de Jesus. Agora você te despede, meu amor. Vai, Patrícia, uma característica de Sara. Eu falei muitas, né? Até difícil escolher uma. Uma mulher que marcou a história, marcou os tempos, marcou uma geração, várias gerações, uma matriarca que fez a diferença no meio do povo de Deus e, logicamente, através dela, muita coisa foi sendo passada de geração em geração, tudo aquilo que ela aprendeu lá atrás, em Ur dos Caldeus, toda a viagem, todo o trajeto, todas as experiências, tudo que ela passou para frente, e que uma mulher que foi submissa, inteligente e muito companheira, que é um exemplo de vida para todos nós, né? Que eu acho que a gente não tem muito que se espelhar aí no mundo. Mas na palavra de Deus a gente tem grandes mulheres para se espelharem. Verdade. Show. Que palavra, né? Aham. E como é bom trazer vocês aqui para nos esclarecer um pouquinho da caminhada, porque deixa mais fácil pra gente, né? Dá exemplo pra gente de como ser, o que fazer, como pensar, assim como Noemi fez com Ruth, a gente se sente nessa posição de estar sendo instruída. E como é bom vocês compartilharem com a gente, justamente porque a nossa cabeça abre, a gente começa a fazer link. E eu sempre comento com a Tami também
que o mundo tá cheio de exemplos. Hoje todo mundo é a pessoa certa para te ensinar a respeito daquele assunto. Todo mundo é expert, todo mundo é exemplo. E as pessoas ficam perdidas diante de tanta pessoa para se espelhar. E o bom é que quando a gente vem aqui, a gente vê que o Senhor já separou. Né? O Senhor já nos mostrou onde a gente tem que se espelhar, as atitudes. E como é bom estar aprendendo. Gente, foi um prazer para mim estar aqui sentada e aprender tanta coisa. Agradecemos a oportunidade. Nossa, foi um prazer tê-las aqui. E como a Jo falou, às vezes a gente se espelha, né, nas inspirações do mundo. E a gente que é novo na caminhada, a gente às vezes pensa, meu Deus, será que eu vou dar conta? E quando a gente olha, duas mulheres estão na caminhada há tanto tempo, a gente fala, é possível. É possível, porque é o Senhor quem nos fortalece cada manhã. Pode ter certeza que o nosso caminho não foi só de flores, né? Não. Não mesmo. Foi mais espinhos. Mas no final tudo vai valer a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Então, agradeço que aceitaram o convite. Vocês sempre serão muito bem-vindas aqui. E, galerinha de casa, espero que vocês tenham gostado. É sempre uma honra tê-los aqui conosco. E até a próxima, se Deus quiser.